Unidade 2, Sistema Contábil. Descrever os efeitos das partidas dobradas no ativo, no passivo e no patrimônio líquido e seu objetivo. O tema é a forma contábil. Bom, qual é a forma contábil? Então, o que estamos estudando corresponde ao método das partidas dobradas. A existência dos dois lados no mesmo evento conduziu a essa denominação. Então, o procedimento que envolve o lançamento será mostrado mais adiante. Considerando esse método das partidas dobradas, vamos entender como funciona isso. Agora vamos mostrar como o método das partidas dobradas pode ser aplicado ao exemplo que apresentamos anteriormente. Agora faremos de uma forma diferente. Para cada evento, responderemos as duas perguntas e faremos os lançamentos contábeis. As transações são essas que estão aí apresentadas. Investimento em dinheiro pelos acionistas, obtenção de um empréstimo, compra de terceiros, prestação de serviços, pagamento de aluguel de imóveis, compra de material de escritório e pagamento de salários. Bom, o primeiro registro será o investimento dos sócios. Assim temos investimento em dinheiro pelos acionistas. Então, no primeiro dia do mês, algumas pessoas decidiram criar uma empresa, que recebeu a denominação de Fácil. Para isso, juntaram R$80 mil de recursos para o seu capital em dinheiro. Podemos ver o registro contábil, então. Então, aqui temos o registro contábil desses R$80 mil. Esses R$80 mil, eles entraram no caixa, né? E esses R$80 mil foram frutos do quê? Frutos do investimento feito pelos acionistas. Então, a gente tem essas duas situações. Nós temos o caso do dinheiro que entra no caixa e nós temos o caso do investimento, do capital social investido pelos sócios. O caixa aqui ele é aumentado em quanto? Em R$80 mil. E o capital social é aumentado também em R$80 mil. O caixa é uma conta de ativo, é o que a empresa tem. As contas de ativo têm natureza de saldo devedor. Para aumentar uma conta que tem natureza de saldo devedor, nós fazemos um débito. Então, debitamos a conta de ativo e a conta de capital social. O capital social são os investidores na empresa. É uma conta de passivo, uma conta de patrimônio líquido. As contas de patrimônio líquido, elas são de natureza credora. Então, para aumentar uma conta que tem natureza credora, nós fazemos um crédito. Fazemos no diário e automaticamente, ou simultaneamente, fazemos esse registro para cada uma das contas no livro Razão, que aqui está representado pelo Razonete, né? Uma simplificação do Razão. Então, o que nós tivemos aqui? Né? A origem dos recursos foram os valores que os acionistas aportaram na empresa, ou seja, o capital social ali registrado. E o destino desses recursos foi o caixa, né? Deste modo, debita-se o caixa e credita-se o capital social. E a situação patrimonial da empresa, né, ela se manteve equilibrada, porque aumentou de um lado o caixa e aumentou do outro lado o capital social da entidade. Vamos para a próxima operação. A próxima operação, né, é a obtenção de um empréstimo. Então, na continuidade da entidade, a empresa foi lá buscar um empréstimo. Né? Então, significa que a empresa foi até uma instituição financeira e fez um contrato em que recebeu em dinheiro com compromisso de pagamento. Temos, então, a obtenção do empréstimo, foi solicitada a obtenção de um empréstimo de longo prazo, e aqui cifra-se, né, de longo prazo, em um banco no valor de R$40 mil. Bom, por ser longo prazo, nós vamos lançar, evidentemente, num passivo, né, porque é uma obrigação, mas por ser longo prazo, no não circulante, que representa aqui o longo prazo. Mas aí a gente tem que pensar uma coisa. Veja, a empresa foi até uma financeira e contratou um empréstimo.
ela saiu da financeira com duas coisas. Ela saiu com dinheiro do empréstimo e com a dívida do empréstimo. E essas duas coisas, elas precisam ser registradas na empresa. Ela precisa registrar o dinheiro, que foi para onde? Foi para o caixa da empresa. Então, aumentou o caixa da empresa. Se aumentou o caixa da empresa, e o caixa é uma conta de ativo, e para aumentar uma conta de ativo eu faço um débito, eu debito a conta caixa. E ela aumentou uma dívida. Dívidas são contas de passivo. Passivo tem natureza de saldo credor. E para aumentar uma conta que tem natureza de saldo credor, eu faço um crédito. Então, eu aumentei essa conta de passivo com um crédito. Então, eu fiz um débito e um crédito, automaticamente eu já atualizei o saldo da conta caixa e atualizei o saldo da conta empréstimo. A situação econômica financeira da empresa, né, o patrimônio da empresa fica equilibrado, pois houve aumento tanto no ativo quanto no passivo da empresa. A origem do recurso, o crédito, foi um empréstimo obtido pela empresa, e esse recurso, né, o débito, tiveram o destino do caixa. A terceira operação trata-se de uma compra de imobilizado de terceiros à vista. Então, temos 3 compras de terceiros, compra de um terreno onde no futuro, né, a empresa pretende construir sua sede. O valor da compra é de R$60 mil à vista. Então, ela comprou um terreno à vista, né? Então, o fato de ela ter esse terreno para construir a sua sede significa que ela vai utilizar no processo de produção, no processo de obtenção de receita da empresa, então isso vai ser registrado no ativo imobilizado. Então, e o nome da conta no ativo imobilizado será terrenos, para caracterizar aquele bem que está sendo adquirido, que efetivamente é um terreno, né? Então, ela aumentou o terreno, a conta de terrenos de R$60 mil, e ativo imobilizado, né? Terrenos é um ativo tem natureza de saldo devedor. Para aumentar uma conta que tem natureza de saldo devedor, eu faço um débito. Então, eu aumentei ela debitando ela. E a conta caixa, né? O dinheiro foi à vista, eu paguei R$60 mil à vista e saiu da onde? Saiu do caixa, né? O local onde a empresa guarda o dinheiro. Bom, aí eu faço o raciocínio. Caixa é uma conta de ativo. Ativo tem natureza de saldo devedor. Para diminuir uma conta que tem natureza de saldo devedor, eu faço um crédito. Então, eu creditei ela. Então, atualizo lá o crédito na conta de ativo, diminuiu o saldo da conta de ativo e aumentou a conta de terreno. Então, aqui nós tivemos uma situação em que houve uma diminuição no ativo e um aumento no ativo. Então, na verdade, não alterou o saldo da conta, né? Se transformou, né? O dinheiro se transformou num terreno. Muitas situações do patrimônio da empresa, elas se dão em forma de transformação. Uma coisa vai se transformando em outra coisa. É um estoque que se transforma num custo, uma dívida, né, que aumenta um ativo, e assim vão ocorrendo as operações. Mas o caixa se transforma em mais coisas, né, porque o caixa tem a origem dos pagamentos, das despesas da empresa, das aquisições que a empresa faz. Bom, a origem do recurso é o dinheiro, caixa, né? Acredita-se caixa, e os recursos foram destinados à compra de um terreno, debita-se o terreno. Vamos para a próxima operação, então. A próxima operação, né? A quarta operação, que é uma prestação de serviço, né? Nessa operação temos o reconhecimento de uma receita de serviço, que é a prestação de serviço. A empresa prestou o serviço para terceiros e recebeu R$18 mil à vista. Então, houve um aumento de caixa, né? Então, caixa é uma conta de ativo. Quando se aumenta uma conta de ativo, se faz um débito. Debitou caixa. E a receita, né? Foi uma receita que ela teve. Receita é uma conta que, pela sua natureza, ela aumenta o patrimônio líquido. O patrimônio líquido tem natureza credora, então, se para aumentar ela tem a receita tem natureza de saldo credora. Se a receita tem natureza de saldo credora, né, para aumentar ela, se faz um crédito nela. Foi o que foi feito. Então, aumentou a receita. Consequentemente, as receitas estão lá na demonstração do resultado, né? Aumenta o resultado, que vai aumentar o patrimônio líquido. Aumentou o patrimônio líquido e, em igual valor, aumentou o ativo. Aumentou os dois lados, né? Aumentou o ativo e o patrimônio líquido, situação equilibrada. Os recursos originaram da receita de prestação de serviço. Acredita-se receita.
Esses recursos ficaram no caixa, debita-se o caixa. Bom, aqui nós temos mais uma operação, né? Que é a operação 5, pagamento de aluguel de imóveis. Bom, a empresa teve uma receita, né? As receitas, existe lá o princípio da confrontação das receitas com as despesas. Isso significa dizer que sempre para que a gente possa obter uma receita, necessariamente a gente tem que ter um sacrifício para obter uma receita. Então, a gente vai ter despesas, que são esses sacrifícios para a obtenção de receitas. As receitas não chegam de graça. Elas precisam ser feitas, né? Ou seja, se eu prestei um serviço, é porque eu tive que pagar salário para alguém prestar o serviço, eu tive que ter despesa de aluguel, despesa de telefone, de manutenção, de água. Então, existiram despesas que são deduzidas, né, confrontadas com essas receitas. Então, ela começou a ter essas despesas. E a primeira despesa dela foi um aluguel no valor de R$7.000, e esse aluguel foi pago à vista, né? Saiu dinheiro do caixa. Então, houve um aumento na despesa, e as despesas têm natureza de saldo devedor, né? Por que ela tem natureza de saldo devedor? Porque ela diminui o PL, né? Então, o PL tem natureza de saldo credor, para diminuir uma conta de natureza de saldo credor se faz um débito. Então, as despesas, elas, como diminuem o PL, todas elas têm natureza de saldo devedor. Bom, sabendo que as despesas têm natureza de saldo devedor, para aumentar elas, nós temos que fazer o que nelas? Um débito. Então, nós debitamos as despesas. E o caixa, né? Saiu o dinheiro do caixa. Caixa tem natureza de saldo devedor. Para diminuir uma conta que tem natureza de saldo devedor, faz-se o quê? Um crédito. Creditou-se, então, o caixa no valor de R$7.000. Atualiza-se o saldo do caixa, transferindo esse valor para o caixa. O saldo atualizado do caixa vai lá para a demonstração, e a despesa também. Atualiza-se a conta despesa no Razonete, que vai para a demonstração. Consequentemente, houve uma mudança tanto no ativo quanto no lado aqui do passivo geral, né? O passivo mais o patrimônio líquido. Consequentemente, a situação econômica financeira da empresa ficou equilibrada, né? Respeitamos o princípio das partidas dobradas, e a nossa pergunta, né? O destino dos recursos é o pagamento de despesa de aluguel. Debita-se, então, essa despesa, e a origem é o quê? É o dinheiro do caixa. Credita-se o caixa. Temos a próxima operação, a sexta operação é compra de material de escritório. Material de escritório, a gente sabe que é um material de consumo, né? É consumo no processo produtivo. Então, na verdade, o material de escritório é uma despesa. Só que aqui o autor não considerou como despesa, ele considerou como um estoque. Por que ele está considerando como estoque esse material de escritório no valor de R$4.000? Ele está considerando como um estoque porque a despesa, ela, para ser registrada e reconhecida como tal, ela precisa ser incorrida. Então, quando ele registra no estoque, ele está dizendo que essa despesa não foi incorrida, ela não aconteceu, ou seja, a empresa aqui, os empregados da empresa não consumiram esse material de escritório, eles apenas compraram. Se eles compraram e não consumiram, não virou despesa ainda. Vai virar despesa quando eles consumirem. Então, até ela virar despesa, ela tem que ficar em algum lugar. Então, elas estão deixando guardadinha lá num estoque. E aqui também o autor preferiu usar estoque. Algum outro autor poderia usar como despesa antecipada, né? Também poderia ser. Mas esse autor aqui, ele preferiu utilizar como estoque, aguardando ali até o momento que essa despesa for consumida. Quando for consumida, sai do estoque e vira despesa. Mas, por enquanto, ficou como estoque. E outra característica, né? Não foi pago à vista. Ela vai ser pago a prazo, ou seja, contratou lá com um fornecedor e o fornecedor deu um prazo para ser feito o pagamento, ou seja, o fornecedor deu crédito à empresa. Então, a empresa tem crédito em relação a esse fornecedor. A conta do estoque é uma conta de ativo. Para aumentar uma conta de ativo, a gente faz um débito, porque ela tem natureza de saldo devedor, e a conta de fornecedor é uma conta de passivo. Então, para aumentar uma conta de passivo, se faz um crédito, porque ela tem natureza de saldo credor. Então, aqui no caso, se aumentou tanto o estoque quanto o fornecedor, e aqui é um fornecedor de curto prazo, né? Aqui não, ele não fala, mas quando não diz, considera-se que seja de curto prazo.
Então, a empresa assumiu uma dívida com fornecedores que deverá ser paga no futuro. Os recursos vieram dos fornecedores, que será a conta credora. E a aplicação foi em estoques de materiais, né? Ou de materiais de escritório, que será a conta debitada. Então, se respeitou o princípio das partidas dobradas e a situação patrimonial da empresa continua equilibrada. Bom, nós temos agora o pagamento de salários. Agora, esse pagamento de salário aqui foi ao final do mês, a empresa efetuou o pagamento de salários no valor de R$5.000. Isso significa que a empresa contratou os trabalhadores, prestaram serviços naquele mês, e no final do mês foi feito o pagamento. Então, a empresa incorreu na despesa no mês e o pagamento também ocorreu no mesmo mês. O uso, né, o consumo daquela despesa foi no mês e o desembolso também foi dentro do próprio período. Então, aí a gente tem o quê? A saída do dinheiro do caixa e um aumento de uma despesa. Salários é despesa, então aumenta a conta de despesa de salários. Despesa tem natureza de saldo devedor. Para aumentar uma conta que tem natureza de saldo devedor, eu faço um débito. Então, aumenta a conta de despesas de salários e diminui a conta caixa, porque o dinheiro saiu do caixa. Caixa tem a natureza de saldo devedor. Para diminuir uma conta que tem a natureza de saldo devedor, eu faço um crédito. Então, eu creditei a conta de caixa. Atualizo cada uma das contas. Essa aqui, como não tinha saldo anterior, só vai ficar aquele lançamento do período. Transfiro para as demonstrações, né? Salário não entra direto no balanço, salário como uma despesa entra na demonstração do resultado, e o valor líquido que depois muda o resultado aqui e, consequentemente, muda o patrimônio líquido, né? E diminuindo o patrimônio líquido e diminui a conta caixa. A situação se mantém equilibrada, né? A empresa paga salários, é o destino, né? E deve debitar despesas de salários, e os recursos tiveram sua origem em crédito no caixa da empresa. Então, essa foi a situação desse registro contábil. Bom, agora temos uma visão geral, né? Depois de todos os lançamentos feitos, né? Temos uma visão geral de todos os lançamentos no Razão, mas aqui usamos os razonetes, né? Pelas questões didáticas que já explicamos anteriormente. Pois veja que finalizamos os lançamentos contábeis dos sete eventos. Ao final das operações, seria interessante saber quanto a empresa possui em cada um dos itens do balanço patrimonial. Vamos detalhar isso a seguir nos razonetes. Então, aqui a gente tem o saldo dos razonetes, né? Então, a gente sumarizou, a gente tem aqui... Como a gente faz aqui o caixa? Sempre vence o mais forte, né? Então, o valor do débito é maior que o valor do crédito. Remanesce o valor do débito. Terreno, o valor do débito aqui, evidentemente, é maior do que o crédito, que é zero. Então, remanesce o valor do débito. E assim sucessivamente. No passivo, sempre os créditos vão vencer, porque as contas de passivo têm natureza de saldo credora, de ativo, natureza de saldo devedora. Patrimônio líquido, natureza de saldo credora. E as contas de resultado, as receitas, natureza de saldo credora, e as despesas, natureza de saldo devedor. Bom, a gente sumarizou cada um dos razonetes, colocou o saldo dos razonetes e transfere esses saldos para o balancete. E ali a gente tem, então, a figura do balancete, né? Somando todos os lados do débito e todos os lados do crédito. Então, a gente tem uma visão geral das contas, né? Então, em lugar de colocar todas as movimentações no balancete, só apresentamos o saldo final nos balancetes. E ali a gente pode verificar o saldo de cada uma conta no balancete. Bem, a partir do balancete de verificação, fica fácil fazer a demonstração do resultado e o balanço patrimonial da empresa. Podemos notar que, durante o período demonstrado, as receitas totalizaram R$18.000, podemos ver aqui na demonstração do resultado, e as despesas R$12.000. O que resultou em um lucro de R$6.000. Então, 18 menos 12 deu um resultado de R$6.000. E esses R$12.000 foram as despesas administrativas de aluguel e salários que a empresa teve naquele período. E aí partimos para aqui só as contas de receitas e despesas, que são os componentes do resultado. E partimos para as contas patrimoniais, que serão apresentadas no balanço patrimonial, onde é apresentado o ativo, o passivo e o patrimônio líquido.
Então, claramente, podemos ver que do lado do ativo, o destaque é para a participação dos recursos, em caixa 66 mil e terreno 60 mil. E um valor menor ali de material de escritórios, que tudo que a empresa tem, né, registrada pela contabilidade, soma o total de 130 mil reais. Tudo que a empresa deve é 4 mil a curto prazo e 40 mil em longo prazo. Então, se nós tivermos o ativo menos o passivo, né, de curto e longo prazo, nós teremos o total do patrimônio líquido, que é 86 mil. Significa dizer que se todo o ativo for transformado em dinheiro e juntado ao caixa, e forem pagos todas as dívidas de curto e longo prazo, vai restar para os sócios 86 mil. O que são esses 86 mil? É o valor que eles investiram, mais o lucro que eles tiveram até o momento. Então, essa é a situação econômica financeira demonstrada e declarada no final de um determinado período da empresa Fácil S.A. Bom, agora já sabemos sobre a forma contábil e também sobre os lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão e a formação do balanço e do resultado. Entendemos o mecanismo de débito e crédito nos lançamentos contábeis. Então, vamos adiante nos nossos estudos. Fiquem com a bibliografia utilizada. Agradeço a todos, muito obrigado e até uma próxima.